Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión de esta mañana, la segunda jornada de la Mesa Redonda Internacional sobre Lusitania Romana y la tercera sesión. Vamos a intentar cumplir todo lo posible el horario establecido, teniendo en cuenta pues, las necesidades de desplazamiento de algunos de los ponentes de esta mañana, que han comunicado su necesidad de tener que partir antes de mediodía y, por tanto, vamos a hacer el primer bloque de 3 ponencias previstas. A continuación haremos un brevísimo coloquio por si alguien quiere preguntar algo, necesita alguna aclaración o quiere hacer alguna observación, y seguidamente haremos la pausa café. Ya sin más dilación, doy la palabra al profesor João Pedro Bernardes, de la Universidad do Algarve, que nos va a hablar de o sul da Lusitania Romana nos últimos 25, se dice, ¿cómo se dice bien en portugués? 25. Avanzos e novas perspectivas de investigación. Tiene la palabra el profesor Bernardes. Muito bom dia a todos. Eu poderia falar em portunhol, mas vou falar em português porque creio que ontem os meus colegas portugueses também o fizeram. Vou falar devagar para ver se me entendem. Caso não entendam, têm sempre o período de debate para esclarecermos uma ou outra questão. O que eu trago aqui é um balanço dos últimos 25 anos da investigação que se tem feito no sul da Lusitânia, particularmente na região do Algarve. A região do Algarve, no contexto da Lusitânia romana, tem um historial muito antigo, uma vez que é a região que tem a primeira carta arqueológica ainda do século XIX, por parte de Estácio da Veiga. E, a partir daí, de finais do século XIX até sensivelmente à década de 70 do século XX, digamos que houve um marasmo completo na investigação. Eu trago aqui um mapa, um gráfico que nos demonstra muito bem aquilo que eu acabei de dizer. Note-se que de 1886 a 1972, praticamente em termos de número de sítios arqueológicos romanos conhecidos no Algarve, avançou-se cerca de uma vintena. Depois, a partir de 1972, e esta data marca a reedição da Carta Arqueológica do Algarve, especificamente para os sítios romanos, temos um novo renovar da investigação. Há vários investigadores de universidades que, sobretudo na década de 80, investigam bastante no Algarve. Estou-me a lembrar da tese do professor Jonathan Edmondson, aqui presente, entre outras, nomeadamente a Universidade de Lisboa tem também um projeto de levantamento e de atualização dos sítios arqueológicos. Há algumas cartas arqueológicas municipais e, portanto, há um grande avanço. Mas não há dúvida que a explosão de conhecimento de sítios arqueológicos no Algarve, aliás, um pouco como por toda a Lusitânia, é a partir da década de 90, sobretudo da sua segunda metade. E isso tem a ver com a incorporação de legislação, nomeadamente europeia, na legislação portuguesa, mas também um conjunto de outros fatores, no caso português, com a criação do Instituto Português de Arqueologia,
que vai provocar uma verdadeira revolução. De forma que, nos últimos 25 anos, no Algarve, os sítios romanos duplicaram. O conhecimento duplicou, particularmente entre a década de 97 a 2006, aí houve um grande acentuar do conhecimento em números de sítios romanos. Aliás, este gráfico é bem revelador desse perfil, eu diria quase explosivo, a partir da década de 90, no que se passa relativamente ao número de sítios arqueológicos. Note-se que este número de sítios arqueológicos romanos, o seu aumento reparte-se e é extensivo a todos os municípios. É claro que há alguns municípios, o Algarve tem 16 municípios, 16 concelhos. É claro que isto é muito desigual, porque nós temos alguns municípios que têm equipas de arqueologia e, portanto, que investem na carta arqueológica dos seus territórios logo muito cedo, a partir da década de 90, ao passo que há outros que só já no século XXI constituem as suas equipas de arqueologia. E, portanto, quando isto é um mapa com os sítios arqueológicos romanos do Algarve, que não está muito atualizado, mas vêem-se aqui vazios arqueológicos que correspondem mais à ausência de investigação em alguns municípios do que propriamente a outros fatores, nomeadamente o despovoamento dessas áreas. É claro que foi essencial o número de arqueólogos, nomeadamente arqueólogos municipais, que estão no território, que também foi crescendo e crescendo muito. Aliás, até em 1995, os municípios do Algarve tinham, no seu conjunto, 4 arqueólogos. Hoje têm 23. Praticamente, nos 16 municípios, há arqueólogos. Só 2 municípios não têm arqueólogos, que é Algesur e Castro Marim, mas Algesur tem uma associação de arqueologia que trabalha e incorpora arqueólogos que, de certa forma, fazem o papel do arqueólogo municipal. Castro Marim tem um técnico de património, não tem arqueólogo, mas é a única exceção. E, de facto, isto foi essencial para alterar o panorama do conhecimento arqueológico na Lusitânia Meridional, particularmente no Algarve. É importante referir que, ao mesmo tempo que o número de arqueólogos municipais foi aumentando, particularmente nos últimos 20 anos, os museus que incorporam estes arqueólogos se organizaram, particularmente na última década, em rede. Isto é fundamental, porque estes museus, muitos deles museus pequenos, com coleções de arqueologia, não têm capacidade para, por exemplo, terem equipas de conservação e restauro especializadas. E o facto de funcionarem em rede, ainda que seja uma rede um tanto ou quanto informal, reúne-se periodicamente, várias vezes ao ano, isso possibilita que troquem experiências e, nomeadamente, troquem, por vezes, até técnicos entre si. O que potencializa, de certa forma,
o know-how instalado. Pena é, aliás, que não seja repetido noutras valências para além dos museus, isto para a região no conjunto, esta troca de experiências e de conhecimentos e também de capacidade instalada. É claro que quando nós olhamos para o Algarve no seu conjunto e os sítios arqueológicos romanos, não nos interessa apenas os dados quantitativos. Interessa-nos, sobretudo, os dados qualitativos. Até que ponto é que este acréscimo muito significativo de sítios romanos contribuiu para o conhecimento do sul da Lusitânia romana? Bom, também neste campo há avanços significativos. Como todos nós sabemos, esta explosão, quer do número de arqueólogos, quer do número de sítios conhecidos, é extensiva a toda a Lusitânia, a toda a Espanha, de certa forma. E também todos nós sabemos que um dos problemas dos últimos anos da investigação na Lusitânia é que temos assistido a um acumular de vestígios arqueológicos, de coleções arqueológicas, por vezes em condições degradantes nos museus, mas também em garagens, em caves de casas, em casas particulares, e muitas vezes a investigação, ou melhor, a escavação que se faz e o registro que se faz, fica no esquecimento, não corresponde à investigação. No Algarve, de certa forma, isso também é verdade, porque não é uma ilha dentro do país, dentro de Portugal e dentro, no contexto da investigação, dentro da Lusitânia. Todavia, há que realçar alguns elementos que fazem, quanto a mim, alguma diferença em relação a outras regiões, não todas, da Lusitânia, pela positiva. Desde logo, eu marcaria aqui uma meta, um ponto de partida, onde essa diferença, enfim, para avaliarmos o avanço dos conhecimentos e para aferirmos essa diferença. Em 1997, a publicação deste livro, no 90 séculos entre a Serra e o Mar, como que faz um balanço do que se conhecia até aí, não apenas da época romana, mas também e sobretudo para a época romana. E a partir daqui, quando nós hoje olhamos para esta publicação de 1997 e confrontamos com aquilo que se conhece hoje, há de facto muita diferença, não apenas no número de sítios, mas também na qualidade e na profundidade dos conhecimentos. E para isso foi essencial a organização sistemática, a partir de 2004, sobretudo, dos encontros de arqueologia do Algarve, de 2 em 2 anos, em que os arqueólogos, sobretudo os arqueólogos das empresas que faziam intervenções no território, eram convidados insistentemente a apresentarem os seus resultados. E, portanto, hoje o Algarve, enfim, nos últimos 20 anos, possui um volume de informação muito significativo publicado. É certo que muitas vezes essas publicações feitas por arqueólogos municipais e, sobretudo, arqueólogos de empresas, não têm grande reflexão, mas, pelo menos, apresentam os dados que, enfim, registaram no decurso das suas investigações. Obviamente que também há que fazer aqui uma referência aos encontros
que foram retomados em boa hora da arqueologia do Sudoeste Peninsular, que nestes últimos anos, à altura em que os encontros de arqueologia do Algarve, devido à crise, foram descontinuados. Esperemos que agora, no próximo ano, estamos a pensar retomar estes encontros de arqueologia do Algarve. Mas enquanto, nestes últimos anos, que não houve encontros de arqueologia do Algarve, de certa forma a arqueologia do Sudoeste Peninsular, enfim, não de uma forma tão completa, porque o âmbito é outro, acolheu boa parte dessa investigação de campo, nomeadamente de escavações de emergência que foram sendo feitas. Bom, foi fundamental estas publicações para despertar também o interesse das universidades a encaminharem os seus alunos, e aqui há que destacar a Universidade de Lisboa, que tem feito muitos trabalhos no Algarve, sobretudo por via da professora Ana Margarida Arruda, que tem investigado muito no Algarve, para a época romana, tem sido essencial para o conhecimento do período republicano, e com ela tem levado muitos estudantes a publicar teses. Mas também, não só a Universidade de Lisboa, a Universidade de Coimbra foi essencial na publicação do corpus de mosaicos romanos no Algarve, através de uma tese de doutoramento, e muitos outros estudos e teses de mestrado que se têm produzido nos últimos anos. E isto, recordo, foi possível porque, e é possível em grande parte porque se dá numa primeira fase, através dessas publicações que se vão fazendo, conhecimento daquilo que existe, encaminhando estes jovens investigadores para os museus e as instituições que têm a informação. Muitas destas teses deram lugar a publicações, inclusive de investigadores estrangeiros, como é o caso de Félix Teichner, que tem um trabalho muito importante para alguns sítios rurais do Algarve, nomeadamente Milreu, Cerro da Vila e mesmo a Abicada, que são 3 vilas ou 3 sítios emblemáticos do Algarve. E depois uma outra tese que é hoje incontornável nos estudos romanos do Algarve, sobretudo na sua dimensão económica e no perfil de consumo, sobretudo de bens alimentares, que é a tese da professora Catarina Viegas, A Ocupação Romana do Algarve. Estes 3 trabalhos que estão aqui representados nestas imagens, para dizer que foi uma revolução aquilo que se conhece do Algarve nos últimos 20, 25 anos, em relação ao que se conhecia antes. Mas há muitas outras coisas. Outro tipo de trabalhos que não são trabalhos académicos, que resultam de exposições, resultam da dinâmica, muitas vezes, da própria academia na região, exposições várias, mas também outro tipo de eventos, como sejam as recriações históricas. Enfim, goste-se ou não, critique-se ou não, o que é certo é que elas acabam por ter alguma importância na arqueologia pública e na motivação das populações para a arqueologia e a preservação dos sítios arqueológicos, e muitas dessas exposições ou mesmo projetos de investigação, nomeadamente transfronteiriços, deram lugar a publicações que também elas são muito importantes. Rapidamente, só enunciar aqui alguns aspectos. Do ponto de vista do período republicano, hoje ainda há muito para investigar, mas pode-se dizer, sobretudo através dos estudos da professora Ana Margarida Arruda e dos seus discípulos, que se conhece muito, sobretudo Castro Marim,
de Molião, alguma coisa de Faro, não é? E eu creio, e isto é uma opinião pessoal, que hoje se pode dizer com alguma segurança que nós temos, efetivamente, 2 cidades imperiais, apenas 2 no Algarve. São Ossónua e Balsa, são as únicas que nos apresentam arquiteturas edilícias, bem construídas, clássicas, aquilo que poderemos considerar clássico. Aliás, a epigrafia corrobora isso e, portanto, Baía Zúris, Lacóbrega, são tudo Ópida, que tiveram cidades, povoados, que tiveram alguma importância durante o período republicano, mas que no século II são abandonados. E, portanto, nunca atingiram uma dimensão, se quiserem, verdadeiramente clássica. Também, as cerâmicas, pouco se conhecia. Aliás, o Algarve é uma extensão natural da Andaluzia, boa parte do Algarve está no Golfo de Cádiz. Conhecia-se bem as produções piscícolas, cerâmicas de Cádiz. O Algarve é diferente, é certo, mas é muito similar. E hoje podemos dizer que, do ponto de vista do perfil das cerâmicas, o Algarve está muito mais próximo da Bética, o sul da Lusitânia muito mais próximo da Bética do que do Alentejo, a região portuguesa vizinha, e isso é claramente indiscutível. Aliás, estão muito bem identificadas hoje as produções de ânforas do Algarve. Aliás, ainda esta semana foi lançado um livro no Rei Crectária, que está a acontecer em Lisboa, onde isso está bem presente, mas também as próprias cerâmicas comuns que não se conheciam no Algarve começam agora a despontar e a conhecer-se algumas produções algarvias. Por outro lado, do ponto de vista dos preparados piscícolas, depois da tese do professor Jonathan Edmondson, muitos outros sítios, obviamente, alguns outros sítios foram descobertos, começou-se a fazer alguma investigação, nomeadamente em termos de produções. É claro que ainda há muita coisa a investigar, nomeadamente a capacidade produtiva de cada um destes sítios e também, obviamente, o tipo de produtos, e isso é mais complicado, aqui teremos que recorrer, e já estamos a recorrer à arqueometria, o tipo de produtos que saía destes sítios. Aqui o trabalho da professora Catarina Viegas e de outros é muito significativo. Note-se isto para o século I e II, o Alto Império, a presença de cerâmicas béticas que está a verde na região algarvia. Bom, uma palavra simples, eu não me quero cumprir, tenho 5 minutos. Rapidamente, uma palavra para a arqueologia subaquática. O Algarve tem muito potencial, aliás, é uma região marítima para a arqueologia subaquática. Aqui ainda há muito a fazer. Avançou-se um pouco, como, por exemplo, surgiu nestes últimos anos a primeira carta arqueológica subaquática de uma baía, da Baía de Lagos, que não é especificamente da época romana, apesar de ter, obviamente, incorporar vestígios da época romana, e tem-se feito bastante prospecção com sonar, de varrimento lateral, sobretudo, nas costas algarvias, sobretudo no seu extremo ocidental, mas aqui muito há a fazer. Também, apesar de um ou outro sítio arqueológico ter sido musealizado nestes últimos 20 anos,
eu diria que aqui há um caminho muito longo a fazer. Aliás, a própria crise dos últimos anos também afetou muito e não há dúvida nenhuma que teremos que avançar muito nesta matéria. Nomeadamente no interior da região do Algarve. O interior da região do Algarve era completamente desconhecido até há 10, 15 anos atrás. Nestes últimos anos, têm-se feito algumas intervenções no interior, com bons resultados, como os que estamos aqui a ver, que ainda não estão publicados, ou suficientemente publicados. São escavações recentes, nomeadamente esta que estamos a ver do arqueólogo alemão Dennis Green, da Universidade de Jena, da Alemanha, e aguardamos que, há de facto já um pequeno artigo, mas aguardamos um estudo com maior profundidade deste tipo de sítios. Note-se que não fica no litoral, se situam na parte interior, e isso é essencial porque não se conhece nada sobre isso. Da mesma forma, também da arqueologia urbana, muito pouco se conhece. Conhecem-se fragmentos, mas nada. Eu daria aqui um exemplo, o caso de Faro, ou Sónoba, a cidade mais importante do Algarve, a cidade romana mais importante do Algarve, não tem um único sítio onde se possa ver um fragmento da cidade romana. Se queremos conhecer algo da cidade romana, temos que ir ao museu. E aí temos um ou outro fragmento. Não há nada in situ para mostrar e, sobretudo, para valorizar a cidade que cada vez mais é concorrida por turistas. O mesmo se poderia dizer de Balsa, uma cidade que tem sido muito massacrada e que tem sido muito destruída, mas aqui estamos, neste momento, a fazer prospecção geofísica. Aliás, isto é um mapa que saiu há 15 dias, 3 semanas. Portanto, estamos neste momento a fazer prospecção geofísica com muitos bons resultados. Esperemos que no futuro se possa conhecer algo mais desta cidade, sobre a qual se tem escrito tanto, mas se tem inventado tanto também, porque nada se tem escavado, nada se tem, ou pouco se tem investigado. Hoje, para alterar e avançar neste perfil de investigação, as novas tecnologias são essenciais, nomeadamente estão-se a testar algumas tecnologias em sítios romanos, como a detecção por termografia de sítios romanos, para além de novos georradares, e também tem havido associações a laboratórios físico-químicos, nomeadamente o Laboratório Hércules da Universidade de Évora, onde tem sido possível avançar com uma investigação que hoje, a investigação arqueológica, é essencial, é incontornável, avançar de mãos dadas com as novas tecnologias. Obviamente, uma última palavra para terminar, que tudo isto, e cada vez mais há essa preocupação, tem que redundar num retorno para o público. E aí, aliás, os poucos sítios que nós temos no Algarve visitáveis, como Milreu, não são legíveis para a maior parte do público. E, de facto, hoje, as novas tecnologias, nomeadamente a realidade aumentada, está a fazer o seu caminho. Há um conjunto de técnicos informáticos que está a pegar também, à custa de fundos comunitários, é certo, mas que está a pegar em sítios arqueológicos e está a tentar traduzi-los, lê-los e apresentá-los a novos públicos. Muito obrigado, espero que tenha respeitado